Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O ponto de vista de hoje entrevista a nutricionista Tatiane Amanda Cortez, formada há 11 anos na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem especialização em nutrição clínica, trabalha no Valfredo Gugel e também num consultório onde atende pacientes diabéticos. Quero agradecer imensamente a você, Tatiane, porque você aceitou o convite de conversar com a gente, bater esse papo que será tão importante para o nosso telespectador e telespectadora. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Muito bem, é um prazer, Nelson, participar e trazer um pouquinho da nutrição, né, para as pessoas que estão assistindo. E espero que ao longo dessa entrevista a gente possa ajudar aí com conhecimento aí de nutrição, né, para melhora da qualidade de vida, para a saúde de todos. O que é que lhe motivou a fazer nutrição clínica? Muito bem. A minha principal motivação era ajudar as pessoas, né? Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu fui estudar, né, para entrar na faculdade, a área da saúde foi a área que me encantou, né? E existem vários cursos, etc., mas eu escolhi a nutrição. E aí, com o passar do curso, com o passar do conhecimento que a gente vai absorvendo, eu vi o quanto que os alimentos poderiam ajudar as pessoas, né? Coisas simples, né, que estão dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia e poderiam ser usados para cuidar da saúde. Então, esse é a minha maior motivação, né? E a nutrição clínica, ela trabalha com isso. A nutrição existe vários ramos e um deles é a nutrição clínica, que é justamente ensinar as pessoas a se alimentar, tratar doenças por meio dos alimentos. Então, eu diria que é a minha maior motivação hoje em dia. Você falou que tem vários aspectos da nutrição. Diga alguns deles. A nutrição, ela se divide em nutrição clínica, em nutrição coletiva, que a gente chama, que é restaurantes, lanchonetes, né, a parte de produção de alimentos. Existe também a nutrição na área de engenharia de alimentos, então a parte de indústrias, né, confecção de novos produtos. Então a nutricionista também faz parte dessa área de atuação aí no mercado, né, na economia nacional. Agora, me responda uma coisa que eu preciso saber, e o telespectador também. Quais as principais doenças nas quais a nutrição é essencial? Ser tratada essa questão de forma essencial. Muito bem. Eu diria que a nutrição é necessária para todas as doenças, né? Porque qualquer doença é considerada um distúrbio, né? Uma alteração do corpo. Mas, em especial, as doenças metabólicas, né? Que mexem com o metabolismo do corpo. Então, por exemplo, a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicéride, mas também doenças que envolvem a tireoide, né, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, determinados tipos de cânceres, na verdade, a maioria deles, né, que afetam bem aí o funcionamento do corpo, levam a desnutrição, enfim. Doenças intestinais, né, como doença de Crohn, colite ulcerativa, também tem uma importância de estar atento e de usar a alimentação como estratégia de cuidado. Doenças pancreáticas, né, como a pancreatite, doenças renais, como insuficiência renal, como pedra nos rins, né, a litíase renal. Então, a maior parte das doenças que envolvem o metabolismo do corpo, que envolvem o funcionamento do corpo, elas necessitam de cuidados nutricionais, necessitam de ajustes na alimentação, necessita de alimentos específicos que possam estar melhorando a sua situação clínica. Agora, para cada doença, esse aparato nutricional varia.
Você falou em várias doenças. Você falou de uma que me chamou a atenção, a doença de Crohn, também como diabetes. Para cada doença dessa, é um tipo específico de nutrição especializada? Não diria que seria um tipo específico. A regra geral é uma alimentação mais saudável, né? Você trazer todos os nutrientes que o corpo precisa para que ele possa funcionar adequadamente. Em uma outra doença, se precisa potencializar isso. Por exemplo, numa doença renal, na doença renal crônica, você precisa dosar bem a quantidade de proteína, né? Porque o paciente não está eliminando a urina eficientemente, que seria um meio de limpeza do organismo. Então, precisa ter atenção em relação a isso. No caso da doença de Crohn, né, precisa ter atenção em relação às fibras, a alimentos que provocam a diarreia, né, e também que mantenham o estado nutricional, porque muitas vezes esses tipos de paciente, eles são acometidos por desnutrição, né, acabam sendo o seu quadro leva eles a um quadro de desnutrição. Então, acaba sendo necessário um pouco mais de caloria, um pouco mais de proteína. Então, a regra é única, é alimentação saudável. E cada um deles, né, cada uma das situações podem ter algumas particularidades ou algum nutriente específico que precisa ser trabalhado. Agora, eu tive olhando seu histórico e você se dedica muito à questão do diabético. Por que essa escolha? E por que você atende a eles no seu trabalho normal, no consultório? Então, eu acho que foi uma paixão, né? Porque o diabético, a gente percebe, né? Digamos assim, a alimentação ela é fundamental no cuidado do diabetes, né? Então, ela é necessária, é extremamente necessária. Você só consegue fazer um controle glicêmico, só consegue corrigir o diabetes se você tiver o cuidado nutricional, se você se alimentar adequadamente. Então, eu acho que essa necessidade pela nutrição foi que me fez se aproximar mais dessa doença, dessa enfermidade em especial. Não que as outras não precisem, mas eu vejo na nossa população, os números, né, as estatísticas mostram que muitos dos diabéticos, eles não conseguem, né, cuidar da alimentação, não conseguem fazer o controle glicêmico, não conseguem ter os cuidados devidos, ou mesmo se tem, eles não conseguem continuar nesse cuidado, né? Ter uma assistência contínua. Então, acaba que o papel do nutricionista é mudar a forma que esse paciente vê a alimentação, transformar ele. Então, acho que esse papel transformador, né, que é necessário, e o nutricionista pode fazer isso. Acho que foi isso que me aproximou mais dessa doença, né? E ao meu redor, estou cercado por isso. Então, no hospital, né, eu trabalho no Valfredo Gugel, a gente vê muitos pacientes com diabetes, com consequências já severas, né, amputações, doenças renais graves. Então, por que esse paciente chegou até aí? Né? Porque ele não se cuidou, porque ele não teve os devidos cuidados que precisava no tempo certo. E aí, como eu disse que eu gosto de ajudar as pessoas, então acho que sabendo dessa necessidade, eu acabei me aproximando mais dessa doença e tentando, na tentativa de ajudar as pessoas a se alimentar melhor e não chegar naquele patamar, né? Não ser necessário uma internação e procedimentos mais drásticos. Você tem se especializado em diabetes, com diabéticos, tanto, inclusive, no seu consultório. Agora, pergunto, o que é diabetes? A diabetes, o que é ela e como ela se manifesta e como é que a gente pode tratar a diabetes? Muito bem. O diabetes, ela é uma doença metabólica, né? Como eu falei, algumas doenças na outra pergunta que você fez. Então, essa desordem metabólica faz com que o organismo não consiga guardar a glicose eficientemente nas células, seja por uma resistência à insulina, as células são resistentes à ação da insulina, seja pela falta da própria insulina no sangue, que o papel dela é fazer isso, é pegar a glicose na corrente sanguínea e colocar para dentro da célula. Quando isso não acontece, a glicose fica circulando,
né, em altas quantidades no sangue e causando danos ao corpo, que a gente considera danos micro e macrovasculares, tá? Que aí são diversos, certo? As principais formas que ela se apresenta no nosso corpo, ela é caracterizada como uma doença silenciosa, mas quando está muito alta, ela tem 3 sinais principais, que é uma fome persistente, muita vontade de fazer xixi, então você sente muita vontade de fazer xixi, e uma sede muito exagerada, né? Então são os 3 principais sintomas. Os 3 principais exames que são necessários para o diagnóstico, né, que as sociedades nacionais e internacionais recomendam para o diagnóstico dessa doença são a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, que é a glicemia após a administração de certa grama de glicose, e a hemoglobina glicada. Então, fazendo esses exames e eles estando com valores acima da recomendação, é certo o diagnóstico do diabetes e precisa começar aí o tratamento o quanto antes. Por que é que a alimentação é tão importante para o diabetes? Aí é onde entra. Essa glicose, ela chega na corrente sanguínea por meio dos alimentos. Então, não tem outra fonte que não seja os alimentos. Então, todo alimento que a gente come, ele é digerido no nosso trato gastrointestinal, ele é processado e absorvido e vai para a corrente sanguínea, seguir o seu destino, né? Seja para os músculos, seja para o cérebro, seja para as células. Então, a corrente sanguínea é quem distribui esses nutrientes pelo corpo. E se eu não tenho uma habilidade, se eu não tenho a capacidade de guardar essa glicose, ela fica alta. Então, controlar a alimentação, mudar hábitos alimentares, eles ajudam a não disponibilizar tão rapidamente essa glicose na corrente sanguínea, evitando, assim, os picos de glicemia que a gente chama de hiperglicemia. Então, ter uma alimentação saudável, ter padrões alimentares que promovam a lenta absorção desse açúcar, dessa glicose, ajuda a controlar o diabetes, ajuda a diminuir os efeitos que essa doença pode causar no nosso corpo. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao programa Ponto de Vista, que hoje entrevista a nutricionista Tatiane Amanda Cortez, que está dando um show, que está dando aula para a gente. Tatiane, por que existem dificuldades do cidadão que é diabético de se ajustar ao tratamento?
Existem muitas dificuldades, e é por isso que existem grandes complicações, né? Muitas pessoas amputadas, muitas doenças aí apresentadas por causa desse diabetes. E qual seriam as principais dificuldades? O que é que faz o paciente não aderir a esse tratamento nutricional, né? Uma coisa que eu gosto sempre de destacar é o comportamento. Então, não só para o diabético, mas para todos os pacientes, aqueles que precisam perder peso ou que precisam cuidar de outras doenças. A mudança no padrão alimentar, a mudança da forma como você se alimenta, envolve comportamento. Exige de você uma mudança de postura, mudança de hábitos, né? Então, você está ali acostumado a comer de certa forma, a comer em determinados horários, a preparar os alimentos de tal jeito. Então, sair desse padrão para um padrão mais saudável exige um esforço, exige uma disciplina e muitas vezes exige paciência, porque a gente não muda comportamento de um dia para o outro. Exige um pouco de esforço aí e de tempo. Por isso, muita gente desiste, por isso muita gente não consegue chegar até o final. Porque não consegue esperar, porque não consegue se dedicar tanto a mudar esse comportamento, a mudar os hábitos aí que estão enraizados e provocando a piora do quadro do diabetes. Há uma pergunta que eu não posso deixar dele fazer, até porque nós estamos vivendo uma pandemia, uma grande pandemia de coronavírus que criou a doença chamada Covid-19. Agora, eu tenho ouvido muito que os diabéticos, quando pegam essa doença, a Covid-19, a tendência é piorar mais o quadro. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que isso acontece com o diabético? Muito bem. Essa é uma doença nova, né, há pouco tempo, e todos os estudos em saúde, eles requerem tempo, né, para ter dados mais concretos, para ter respostas às nossas perguntas. Então, nem tudo ainda foi respondido. O que a gente sabe é que pacientes com determinadas doenças, como diabetes, a obesidade, a hipertensão, têm casos mais graves da doença, acaba tendo a maior gravidade quando pega essa infecção, né, quando pega o Covid-19. E os estudos também têm apontado que o grande problema do diabético não é ele ser diabético, não é ele precisar de controlar a glicemia, mas sim o fato de estar com a glicose alterada. Então, o que a gente tem observado nos estudos é que a presença de uma diabetes descompensada, né, com a glicose que não está normal, nem em níveis constantes na corrente sanguínea, leva a esse quadro de gravidade da doença. Como eu disse, de fato não se sabe ainda o porquê, né, que isso acontece, mas os estudos apontam isso. Por isso, uma esperança, né, para o paciente diabético é estar com a sua glicemia controlada. Então, o que a gente tem visto é que pacientes controlados, eles têm o mesmo risco do que pacientes normais, pacientes que não tenham o diabetes, né, em termos de gravidade de doença. Então, controlar o diabetes, controlar a glicose sanguínea é o caminho aí para você evitar um caso mais grave aí, caso seja infectado com esse vírus. Mas a questão da nutrição, ela não se limita apenas ao diabético. Outra pergunta que eu tenho que lhe fazer imediatamente é o seguinte: a boa nutrição favorece o cidadão a ter mais imunidade? Como eu disse no início da entrevista, os alimentos são a fonte de nutrientes, né? O nosso corpo ele não produz esses nutrientes, a gente precisa colocá-los para dentro por meio da alimentação. Se a gente não come, não tem como tê-los. Claro que existe um outro nutriente que a gente consegue produzir. Então, a vitamina D a gente consegue produzir pela pele, a vitamina B12 a gente consegue produzir no estômago, mas a sua grande maioria não. Então, a gente precisa se alimentar bem, precisa ter uma alimentação que forneça todos os nutrientes para o bom funcionamento do corpo e, principalmente, para que o nosso sistema de defesa, né, o nosso sistema imunológico, ele esteja trabalhando aí eficientemente para combater essa infecção, essa ou qualquer outra, né? Então, a gente está num caso especial, mas isso se refere a todas as infecções que possam aparecer por aí. Como é que se pode controlar a glicemia?
A glicemia a gente controla por meio de medicação, por meio da atividade física, por meio dos alimentos e por meio de algumas terapias, que a gente chama terapia cognitivo-comportamental. Como eu disse, envolve um pouco de comportamento também. Então, a psicologia ajuda também a tratar o diabetes. Quando tratamos de alimentação, a principal coisa que nós precisamos fazer é ter uma alimentação que controle a sua glicemia. Então, que contenha menos açúcares e que seja rica em fibras, para controlar a absorção dessa glicose lá no intestino. Também um bom perfil de gorduras, né? Então, não é não comer gorduras, mas sim comer gorduras melhores, como a gordura do azeite, como a gordura das castanhas, né? A castanha do Pará tem uma excelente fonte de gordura. E comer menos gorduras ruins, que são as gorduras saturadas, que vêm das carnes, do leite, né? De controlar o consumo de ovos, tá? Além disso, é importante a gente pensar em controlar o peso. Então, a obesidade, ela leva também a um descontrole no diabetes. Então, precisa corrigir aí o peso, estar dentro de um peso saudável. Então, ajustar a caloria do cardápio, ajustar o quanto que a gente come, também vai favorecer o controle desse diabetes. Você falou em alimentos ricos em fibra. Qual a importância desses alimentos? Por que alimentos ricos em fibra são tão importantes nesse caso? Isso. A fibra, ela é um nutriente que ela não é digerida, né? Todos os outros nutrientes, eles são absorvidos, são digeridos e absorvidos, né, pelo nosso corpo e vão para a corrente sanguínea. A fibra é o único nutriente que não faz isso. Ela fica no nosso bolo fecal e é eliminado junto com as fezes. Então, quando ela está lá no bolo fecal, ela permite segurar essa glicose e também o colesterol nas fezes, né, diminuindo a absorção desses dois nutrientes. Então, estudos têm provado esse papel dela de extrema importância e principalmente as fibras solúveis, que são as fibras que absorvem mais água. E aí, à medida que as fezes vão transitando pelo intestino, essa glicose é absorvida mais lentamente. Por isso, não provoca um pico de hiperglicemia, que é o que traz os danos do diabetes, né? Você está com altas doses de glicose no sangue. Então, passar de forma lenta essa glicose para a corrente sanguínea, dá tempo do medicamento agir, dá tempo da insulina que o seu corpo ainda produz agir e não permitir que haja o pico de hiperglicemia. Então, o principal nutriente que a gente pensa quando pensa em diabetes, quando pensa em colesterol alto, é a fibra. Agora, você também falou da ingestão de líquidos. Você falou en passant sobre isso. Qual a importância dos líquidos no nosso organismo e numa boa alimentação? Isso. A água, ela é o principal meio, né, de reações do nosso corpo. Então, ela está em toda parte do nosso corpo, né? Então, para as reações acontecerem, para o nosso corpo funcionar. Então, por exemplo, quando a gente vai digerir os alimentos, o nosso corpo produz suco gástrico, produz líquidos no pâncreas e no intestino para poder liberar as enzimas digestivas. Então, quando a gente não tem uma quantidade de água suficiente, todas as funções do nosso corpo ficam prejudicadas, né? E também o sistema imune, né? Já que a gente está pensando aí em uma pandemia que estamos vivendo, né? Então, a água, ela faz parte de todos esses processos, tá? Ela faz parte de todo o funcionamento do nosso corpo. E quando ela está debilitada, quando ela está em pouca quantidade, né, em caso de desidratação, todo o nosso metabolismo é prejudicado, tá? Então, o funcionamento fica debilitado aí, né, para funcionar adequadamente. Tatiane, você já respondeu essa pergunta que eu vou repetir. Eu vou repetir para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora apreendam mais ainda, com mais intensidade, uma coisa muito bacana que você falou há pouco. Como é que o paciente diabético ele deve se alimentar para melhorar a sua imunidade? Você pode repetir isso para mim? Claro, vou repetir com mais detalhes dessa vez. Eu não sou diabético, não. Eu sou pré-diabético, mas eu tenho a preocupação muito grande em levar essa resposta para os telespectadores. Uhum. Muito bem, vou responder com um pouco mais de detalhe, né? Então, como eu disse, o principal ponto é ter uma alimentação saudável,
tá? Ter uma alimentação adequada às suas necessidades, né? Que cada pessoa é única e precisa ter algo ajustado às suas necessidades. Precisa ser observadas questões culturais, sociais, econômicas, mas em termos gerais, os cuidados que o diabético deve ter em se alimentar e também para melhorar a sua imunidade seria ter a alimentação como base alimentos naturais, né, ou minimamente processados. Então isso é uma coisa que tem sido pregado muito nos dias atuais. Então, o que são alimentos naturais? São alimentos que vêm da terra, né? O feijão que a gente colhe, a carne que vem do animal, os ovos que vêm da galinha, são alimentos que não foram processados pela indústria. Ou alimentos que foram minimamente processados, como um feijão, você não come ele direto da terra, né? A indústria processa, limpa, higieniza, ensaca. Então, são alimentos que foram pouco processados, não mudaram a sua composição. Então, essa é uma característica importante que precisamos colocar em prática para cuidar da saúde. Tá? Comer frutas e verduras, então uma média de 4 porções de frutas por dia e 3 de verduras. Então é uma coisa que a gente vê muito falho no consultório, né? As pessoas ou não comem verduras ou comem poucas frutas, então isso é muito frequente e precisamos estimular as pessoas a comer isso, tá? Comer alimentos que tenham menos gordura saturada, né, como eu estava falando, que são as carnes, comer carnes mais magras, né, frango sem pele, então leites derivados desnatados, acaba a gente diminuindo aí a quantidade de gordura saturada, melhorando o nosso sistema cardiovascular. Tá? Além disso, evitar os alimentos que contenham açúcar em sua composição, né? Aqueles sucos industrializados, doces, sobremesas. Precisa diminuir o consumo disso, controlar, né? Não é deixar de comer, eu não posso mais comer. É ter um consumo mais moderado, mais controlado, tá certo? Como eu disse, comer alimentos fontes de fibra, né? Porque ele tem esse papel de ajudar no controle da glicemia lá no intestino. Preferir óleos mais saudáveis, gorduras mais saudáveis, como a do azeite, das castanhas, tá? Diminuir o consumo de manteiga, margarina e gorduras que tragam mais mal ao nosso corpo, né? Como as frituras, tá? Reforçar a ingestão de líquido, né? E ter boas noites de sono. Então, ter boas noites de sono também ajuda aí a cuidar da saúde, a controlar o diabetes e prevenir diversas doenças. Doutora Tatiane, infelizmente, o programa é bem curtinho e vai ter que terminar. Mas eu ia fazer uma última pergunta que você já respondeu nessa anterior, que era sobre o sono, o papel do sono. E você explicou maravilhosamente bem para o telespectador e a telespectadora. A mim só me resta agradecer mais uma vez, porque você aceitou esse convite, você deixou de fazer outras coisas, atendimento que você estava determinado a fazer para participar desse programa tão elucidativo. Eu quero passar para você as palavras para suas considerações finais sobre o que é que você achou desse nosso bate-papo. Ô, Nelson, foi um prazer, né? O prazer é meu estar aqui, adoro colaborar com as pessoas, trazer informação útil e técnica, né, que realmente ajude as pessoas. Então, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de poder ajudar com esse conhecimento. E me deixo à disposição, né? Se precisar em outro momento, a nutrição é algo muito vasto, né? É um conteúdo que a gente pode passar dias conversando sobre, e qualquer outra necessidade pode chamar aí, que eu estaria à disposição para colaborar com o programa. Muito obrigado, Tatiane. Certamente eu vou lhe convidar outras vezes para você dar uma sequência a essa aula maravilhosa que você deu para os nossos telespectadores hoje. E a você, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza. E no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.